Boa noite mais uma vez. Então vamos iniciar nosso estudo. É um estudo participativo, tá? Quero que todos participem, quem puder, fazer um comentário, fazer perguntas. E se a gente não souber responder, a gente pesquisa também, responde depois. E vamos fazer uma leitura também em conjunto, passando de cada irmãos. Para começar, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 5, lá no Antigo Testamento. Eclesiastes... Seu pai, senta perto do seu pai. Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes, lá no Antigo Testamento, depois de Provérbios. A página, alguém pegou a página aí já? Deixa aberto em Eclesiastes capítulo 5 e eu vou também ler outros versículos logo mais. Vamos ler o versículo 15 primeiro. Eclesiastes capítulo 5. Achou, Murilo? Amor, 740 a página. É diferente? Bom, vamos prestar atenção somente na introdução, assim, principalmente, para entendermos o assunto. Versículo 15, eu vou ler. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. O assunto que eu vou propor para estudarmos hoje é contentamento e satisfação em nossa vida. Então vamos entender tudo que nós temos aqui na vida, mundanamente falando, que nós corremos atrás, tudo que temos e o que significa para nós, o que representa, e tudo que nós temos também espiritualmente falando, o que nós estamos alimentando o nosso espírito quando buscamos a Deus. E o tema contentamento e satisfação, eu gostaríamos que todo mundo fizesse uma reflexão hoje para saber se está satisfeito com o que tem, com sua vida, com seu trabalho, como que está a satisfação em Cristo, o que Cristo representa na sua vida, na minha vida. Se nós estamos reclamando muito, sendo ingratos ao passar dos dias. Então o assunto é contentamento e satisfação em nossa vida. Eu vou ler agora, irmãos, em Eclesiastes capítulo 5, vamos começar a leitura do versículo 9 em diante. Eu vou pegar aqui da Flávia e vamos continuando. Cada irmão lê um versículo. Eclesiastes 5, versículo 9. O proveito da terra é para todos, até os reis se servem do campo. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará, e quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que haverem com os seus olhos. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. A malquita debaixo do sol e atrair enfermidades. As riquezas que os seus donos guardam para o próprio dano. Porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má aventura, e havendo algum filho, nada lhe fica na sua mão. Como saiu do ventre da sua mãe, assim o tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Também isto é um mal que causa enfermidades, que infalivelmente como veio, assim ele vai, e que proveito lhe vem de trabalhar para o bem. E por haver passado todos os seus dias nas trevas, com tantos sofrimentos, doenças e aborrecimento? Aqui está o que conclui. O bom e agradável na vida é comer e beber, desfrutar o resultado de todo o seu duro trabalho debaixo do sol, todos os dias da vida, que Deus lhe deu, e essa é a sua recompensa. E a todo homem, a quem Deus deu riquezas e bens, e deu poder para elas comer e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche de alegria o seu coração.
Aqui nós estamos representando em questão assim de bens materiais, de riqueza, que Deus dá para alguns mais, para outros menos, e digno é o trabalhador do seu trabalho. No versículo que eu iniciei, no versículo 15, está falando: como saiu do ventre de sua mãe, assim nu tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. O que eu estou querendo dizer aqui com essa palavra, irmãos? Tudo que nós temos aqui na vida, por mais que temos isso, aquilo, bens, dinheiro, investimentos, riquezas, não representa nada. Esse tudo que nós temos é nada para Deus. São bens que dá enfado, tem pessoas que vivem à procura de cada vez mais coisas e não se contenta nunca, sempre quer mais. E tem pessoas que às vezes não tem nada e vivem reclamando do pouco que tem. E aqui nós vemos também no versículo que fala que o rei Salomão falando, o rei Salomão, para quem não sabe, foi um rei em Israel, aqui ele escreveu já na sua velhice, depois de ter sido rei, e ele foi assim um dos homens mais ricos do mundo, para não falar o mais, no passado. Ele pediu a Deus somente sabedoria para governar o seu povo, e Deus deu a ele muita sabedoria e muitas riquezas, porque ele não pediu riquezas para Deus, ele pediu sabedoria para governar. E Deus fez ele um homem mais poderoso em questão de conhecimento, sabedoria e também de riqueza. O problema não está na riqueza em si. O problema está onde o coração. Se o coração está preso no dinheiro, na riqueza, no poder, é aí que entra o erro. Vamos ler em 1 João 2, versículo 15. 1 João, lá no Novo Testamento. 1 João. João capítulo 2. Página 1333. Mas vira mais um, 1334, que é o versículo 15. 1 João, capítulo 2, versículo 15 e 16. Abriram? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui nós estamos vendo na palavra de 1 João, do apóstolo João, falando que não é para ter amor ao mundo e às coisas do mundo. E por quê? Porque é tudo passageiro. Tudo que nós temos hoje, nós podemos perder amanhã. E tudo que nós vivemos hoje não é nada de novo debaixo do céu. São coisas que já viveram no passado. Então, se o coração estiver preso a essas coisas, nós viveremos insatisfeitos. Que é o que nós vemos nesse mundo. Pessoas correndo atrás de poder, de os governantes, os reis, os poderosos. E com muita injustiça no mundo que nós vemos. E cada vez querendo mais. E a gente se cansa tanto de tudo isso, de injustiça, porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós, habitando, que nós não aceitamos a injustiça. Quando nós vemos coisas injustas sendo proclamado, ou oprimindo os pobres, aqueles que acordam cedo para trabalhar, os pagadores de impostos, o que seja, a gente fica muito insatisfeito com tudo isso. Então, às vezes, nós mesmo cristãos, nós crentes, podemos estar errando, correndo atrás de tudo isso. E o coração nosso preso nessas coisas. E nós sabemos, pelos estudos, que isso tudo é passageiro. Agora, há problema em ter riqueza, viver confortavelmente, em almejar uma escola boa para os seus filhos? Não, não há problema. Deus nos deu saúde, nos deu inteligência para corrermos atrás de tudo isso. E é o mundo capitalista que opera. O problema é não ameis o mundo. E alguém pode falar o que significa concupiscência? A cobiça da carne. A concupiscência significa a cobiça da carne. Então, o ser humano, ele vive à procura de algo para preenchê-lo. Seja riquezas, bens, paixões, distrações. E nada disso vai satisfazê-lo. É o que o ser humano mais procura, distrações,
Tem pessoas que já têm tudo isso e vão atrás de outras substâncias para lhe propagar prazer. Então, nada satisfaz. E no versículo 17 que eu acabei de ler em 1 João, fala o quê? E o mundo passa e a sua concupiscência, a cobiça, a beleza, a juventude, tudo passa. A senhorinha que tem 90 anos já teve 17, flor da idade. Hoje eu estou com 42 anos, a gente vê que estamos dando lugar para os jovens vindo. A flor da idade, 15 anos, 18 anos, mercado de trabalho. O mercado de trabalho não quer mais um idoso trabalhando, ele quer pessoas jovens. E infelizmente ainda com beleza que eles colocam, eles fazem essa recepção de pessoas no mercado. Eu vejo meus filhos começando a aprender instrumento agora, ou com a energia que eles têm, não se cansam. Então a gente vê que nós estamos passando. O que me fazia feliz no passado, um show de música, ou uma música alta dentro do carro, hoje já não me faz feliz. Já me estressa, já não me satisfaz. Porque as nossas prioridades vão se tornando outras. E o que nós estamos correndo atrás? Nós maduros, nós adultos. Porque, continuando, e o mundo passa e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse nada que eu demonstrei, que significa para o ser humano, ele pode se transformar tudo se você tem Cristo na sua vida. Se você faz a vontade de Deus, porque permanece para sempre. E quem busca a Deus, ele vai ter riquezas aonde? Na eternidade. A Bíblia fala sobre isso. Essa vida é tão passageira. Onde estão os poderosos desse mundo? Faraó, o Hitler, onde está esse povo todo? Buda, que foi pessoas aqui que teve influência nesse mundo, morreram, passaram. E quem que ressuscitou naquela cruz e que isso nos salvou? Jesus Cristo. Irmãos, vamos abrir agora no livro de Eclesiastes novamente e vamos voltar um pouquinho no capítulo 1. Vamos fazer mais uma leitura. Paramos em quem? Na região, no Elim? Já leu? Então agora a irmã Raquel vai ler Eclesiastes capítulo 1. Eclesiastes capítulo 1. Depois de Provérbios, lá no Antigo Testamento. Eclesiastes foi escrito para o rei Salomão, mais uma vez falando. O que nós vamos ler agora, irmãos, é as palavras desse rei sábio que governava em nome de Deus o povo de Israel. Eclesiastes 1, versículo 1 até o 18. A irmã Raquel começa. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre e permanece. Nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Todas as coisas são trabalhosas. O homem não pode espremer os olhos, não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Por isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Então a lembrança das coisas que precederam e as coisas que hão de ser também, delas não haverá lembrança, nos que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel e Jerusalém. Apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me, com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos do homem para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Até aí tá bom. Vocês entenderam as palavras do rei Salomão? Falando, eu fui rei em Jerusalém. Ele relatou aqui a vaidade da vida. Tudo que ele buscou, ele teve.
ele foi atrás, ele tinha para si, em outros livros falam, os melhores músicos para ele tinha para si as melhores especiarias, os melhores alimentos, e ele falou que uma geração vai e a outra geração vem. O vento vai de um lado, vai do outro e volta fazendo o mesmo ciclo. E os olhos se fartam de ver tantas coisas. Olha a experiência que esse rei teve de ver tantas coisas no mundo e nada daquilo satisfazia. Ele não dava importância àquilo. Para ele era tudo vaidade. E além de ser vaidade, ele comenta que é aflição de espírito. Então, se nós estamos vivendo uma vida atrás disso tudo para satisfazer nossa alma, nós estamos errando. Porque isso aqui, tudo que está nesse mundo, parece até palavras de uma pessoa depressiva, né? Que não tem contentamento com as coisas. Só que ele, em nome de Deus, ele teve tudo isso. Só que no final, escrevendo da vida dele, na velhice, ele viu que é tudo vaidade e, tipo, pra quê? A gente corre atrás de tanto dinheiro, ele foi muito poderoso. Só mandava. E todo mundo sabe que Salomão teve quantas mulheres? 700 mulheres e 300 concubinas. Os olhos se fartam de tanto ver e nada há de novo debaixo do céu. Eu vi alguém comentando uma vez sobre viagens que fazem pelo mundo. Foi para a Itália, para Roma e entrava naqueles templos, aquelas igrejas, aqueles monumentos, né? Que é uma maravilha aquilo. Nós gostamos de ver isso, as obras. Só que a certa pessoa estava comentando comigo que tem uma hora que cansa. Você vai numa catedral, na outra catedral, tipo, você se cansa de ver. Então os olhos se fartam de algumas coisas desse mundo. Você vai comer nos melhores restaurantes, comidas maravilhosas, chega um momento que se farta disso. Você olha aquilo e fala assim, para que tudo isso? Então, a nossa vida é assim, irmãos. Chega um momento da vida que nós vamos cansando de algumas coisas que para nós dávamos tanta importância, na juventude talvez, coisas que é vaidade e aflição de espírito. Feliz é o homem que tem seu contentamento em Deus, que é aquele que acorda de manhã na sua casinha simples, no seu apartamento pequeno, e tem paz com os seus filhos dentro de casa, com a sua família. É aquele homem que pega na mãozinha dos seus filhos e procura ensinar o caminho de Deus, não o caminho de desgraças, caminhos de perseguições, caminhos de pelejas, como a gente vê alguns comentários dos nossos amigos próximos do serviço, que levam os filhinhos do lado ali, entendeu? As coisas que ensinam. Então, feliz é o homem que teme a Deus, que busca a vontade de Deus. E nunca é tarde para mudar. Às vezes você é um crente, um cristão também, fraco na fé, que nem lê a Bíblia. Tem pessoas que nem abrem a Bíblia para ler, não aprende, só depende daquela pregação do culto que houve na igreja, e é tão pouco, às vezes. Às vezes você, uma distração, você perde o que o pastor prega, o que o irmão, o dirigente prega. E às vezes colocamos a culpa no dirigente que não estamos entendendo, né, muitas vezes. Então, o contentamento nosso não vem dessas coisas que nós achamos que é tudo para nós, que na verdade não é nada do que temos. É bom sim ter uma segurança, sim, guardar dinheiro, ter uma segurança financeira, administrar os bens, ser uma pessoa bem-sucedida, é bom, mas que o coração não esteja preso nessas coisas. Porque quanto mais, nós lemos agora há pouco na outra passagem, falando que o rico, ele não dorme, ele não tem paz à noite, porque ele está preocupado com todos os bens que estão lá no banco, que pode vir uma crise e perder tudo, bilhões, de a noite para o dia. Já pensaram nisso? Já pensaram que amanhã você pode sofrer um acidente e acordar num hospital e a sua vida está na mão de um médico e olha quem vai te atender, depende do médico ainda. E quem vai interceder por você? Aquela igreja orando, aquele parente seu que ama você, que ora, mesmo à distância. É um testemunho que eu tenho, assim, que eu falo com meu pai às vezes, nós não estamos muito próximos, nos vemos a cada tantos meses, não está próximo dos meus filhos também. Aí às vezes eu ligo para ele assim, pai, ora em favor do Benjamin, da Manuela, aconteceu tal coisa, e ele fala assim, Éder, todo dia eu oro pelos meus netos e por vocês. Então é importante isso, né, ouvir isso. Continuando, vamos abrir em 1 Timóteo capítulo 6. É um versículo muito cabível. 1 Timóteo capítulo 6. (1296) a página. 1 Timóteo 6.
Vamos lá então? Ó, vamos ler aqui, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, satisfeitos. Do que nós estamos falando? Contentamento e satisfação. Continua o 9, Flávia. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Leu 10, tá vendo? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Isso é ser satisfeito. Com o mínimo que você tem, mas é o que você precisa para viver, é o que eu preciso. Então, se nós devemos estar contentes, satisfeitos com o mínimo que nós temos no alimento, o que cobrirmos, ainda mais com tudo que Deus nos dá. Já pensou que às vezes tudo que você tem, alguma pessoa olha e queria ter? O carro que você anda, aquela pessoa de moto gostaria de ter o carro que você tem. E ele olha assim, ele cobiça o carro. E o bicicleteiro às vezes cobiça a moto que o outro tem. E quem não tem nada cobiça a bike do outro. Tá entendendo como que é a vida nossa? Então, às vezes, nós não damos valor com o pouco que nós temos. Nem com a família que nós temos. Nós queremos mais, 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 mais. Isso é vaidade e aflição de espírito. Aflige nosso espírito. Isso dá o que em nós? Ansiedade. A cura da ansiedade, irmãos, é nisso. É contentarmos com o que nós temos. Você não vai se preocupar em amanhã. Você vai pôr tudo na mão de Deus. Deus vai me proporcionar tudo o que eu preciso. Vamos continuar agora. Eu gostaria de... Só fazer um comentário. Esse versículo aqui é interessante, né? O problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. É aquela vontade de ter. Ah. O dinheiro é necessário, a gente precisa usar, mas não pode amar nada ali a mais que Deus. Sim. Tem que estar sempre em primeiro lugar. Deixar bem claro, assim, que não ameis o mundo e nem o que nele há. O dinheiro é um dos itens, né? Mas no mundo a gente pode ter uma paixão incontrolável por alguma coisa, até mesmo por um ídolo aí, um cantor famoso. Tem pessoas que se matam para estar no show grande. Então, assim, esse amor incontrolável nas coisas do mundo. Pode ser até seu patrimônio também. Pode ser até um amor exagerado no seu filho, no seu neto, na sua namorada. Tem pessoas que perdem a namorada e se matam, tiram a vida. Então, esse autocontrole, ele vem do fruto do Espírito chamado domínio próprio. Então, não ameis o mundo nem... A gente tem que ter. Se você for ver lá em Provérbios 6:6, ele fala, né, ó, vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos e você sabe, pois ela não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, ela prepara no verão o seu pão e na cega ela junta o seu mantimento. Quer dizer, a gente tem que ser prudente para nos preparar para o futuro, para as dificuldades. A gente tem que se preparar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então não é amor, é você saber que você está ali trabalhando e que você também ajuntou. Como eu falei da formiga, que ela não tem chefe, não tem nada, e ela, por ela já sabe que ela tem que trabalhar para ter. Sim. E ela tem que guardar também, não é só trabalhar e comer. Ela trabalha, come e ela é prevenida. É isso mesmo. Então, em nenhum momento na Bíblia ela condena a riqueza, porque muitos da Bíblia foram poderosos e ricos. Vamos falar alguns aí? Abraão, Jó, Jacó, foram servos de Deus e que teve muito patrimônio. Salomão, próprio dito, nós estamos estudando sobre ele. Então, propriamente ele está falando o testemunho que ele vivenciou. O problema é o coração nessas coisas. É aí que causa ansiedade na vida. É aí que vem os problemas de você não conseguir dormir à noite. Perder o sono. O 9, né, fala que querem ser ricos, né? Usa, assim, um adjetivo bem, né? Eles caem em tentação, em laços, né? Fala muitas concupiscências loucas e nocivas. É bem Por querer ser rico. Loucas e nocivas. E muitos caíram, né? Continuando falou, né? Nisso. Na Bíblia tem alguns exemplos, né? Dessa filha Ananias, que vendeu a sua propriedade para dar para o ministério e esconderam, roubaram uma parte. E Deus caiu por terra e matou os dois, né?
A Bíblia relata sobre isso. Sim. Então tem as pessoas que caem em ciladas no maligno. E tudo isso vem da onde? É o desejo do coração? É a concupiscência da carne. Mas só que tem um inimigo que jogam laços na sua vida e ainda afloram mais a concupiscência, o desejo da carne. Vamos continuar, irmãos, para adiantar um pouco. Vamos ler em Colossenses capítulo 3, versículo 11. Aqui é o auge da mensagem, irmãos. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 11. Vamos abrir lá rapidinho. Colossenses capítulo 3, versículo 11. Esse versículo eu postei hoje no convite, na rede social, para estarmos aqui no culto hoje. Eu postei falando sobre isso. Para quem leu lá e prestou atenção, que é o auge da mensagem. Então, tudo que nós temos é nada nesse mundo. Então, o que seria tudo para nós? Cristo é tudo e em todos. Esse versículo fala sobre isso na segunda parte do versículo. Abriram aí Colossenses capítulo 3, versículo 11? Ó, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Então muitas pessoas fizeram tantas divisões no passado, que dos judeus serem servos de Deus, os gentios, que somos nós, não temos parte com Deus, os bárbaros, tem que circuncidar. Eu não sou circuncidado, mas tem que fazer. Você não pode, porque você não é judeu. Então, onde não há grego, não há judeu, não há nada. Mas Cristo é tudo e em todos. A própria mensagem que vou pregar lá na igreja daqui uns dias, que está preparado, falando sobre o povo de Israel, está resumindo isso, irmãos. Só uma brechinha, assim, um início. Que Cristo, ele veio para unir todos os povos. Ele veio para pagar pelos pecados de todos. E não veio para fazer divisão entre judeus, entre batista, entre anabatista, entre católico, mas ele veio para morrer por todos. Só que o ser humano começa a fazer divisões, e cada um fazer, eu estou certo, você está errado. Quem está certo e quem está errado é aquele que faz a vontade de Deus. Resumindo, tem pessoas dentro da minha igreja que às vezes não creem em Deus, porque não teve o novo nascimento, ainda não aceitaram Cristo como Senhor. Note que todo mundo aqui é cristão. Se vê alguém ateu aqui, ninguém vai falar que é ateu. Ou ateu agnóstico, que agora está na moda. Ateu agnóstico. Certo? Porque o ateu agnóstico, ele ainda crê que existe um criador de tudo. Certo? E o ateu mesmo acredita que não existe Deus. É tudo fruto dessa vida só e não vai haver nada. Mas voltando pelo assunto, todo mundo crê em Cristo. Então você que está ouvindo aqui as crianças também. Cristo é o Senhor da sua vida? Ele é Deus para vocês? Para mim, ele é Deus. É o Deus que se fez carne e tudo foi feito por ele e para ele. Onde que fala sobre isso? João capítulo 1. Vamos ler comigo? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Prestaram atenção? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Esse verbo aqui, continuando, fala que ele veio para os seus, e os seus não receberam. Quem que eram os seus? Ele veio para os judeus ali. E os judeus não receberam. O que eles fizeram com Cristo? Os romanos que governavam a Judéia, era o Império Romano que governava naquela época. Não tinha Israel naquela época. Na Judéia, quem governava Jerusalém eram os romanos, que é o Império Romano mandava no mundo. Eles mataram a Cristo. E quem matou não foi os governantes, não. Né? Pilatos, lá, Herodes, eles não queriam matar Cristo. Eles não viam mal nenhum, mas o povo crucificou a Cristo. Então o povo não aceitou Jesus. Só que o povo, os apóstolos, continuaram pregando sobre pena de morte. Esse Cristo, ele ressuscitou, ele é nosso Deus. Ele é nosso Salvador. E o povo matava esse povo. E foram escrevendo as Bíblias. João, Pedro, Paulo, Tiago, Mateus, Lucas, que viveram mais próximo de Cristo. Então, esses testemunhos de vida que escreveram, deixaram aqui escrito, são pessoas que foram perseguidas. Só que testemunharam Cristo ressuscitando. Então, eles escreveram isso aqui correndo risco de morte. Então, Cristo é tudo e em todos, está falando nesse versículo. Cristo é tudo para nós. Vamos ler em Mateus 11, 28 e 29. É um convite. Mateus 11, 28 e 29.
Então não basta falar, eu sei que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele morreu na cruz. Jesus Cristo, ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é Deus. Mateus 11, 28, 29. Presta atenção. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus fazendo um convite essa noite. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Quantas pessoas vivem cansadas nesse mundo, insatisfeitas? Tudo aquilo que eu li no começo, que as pessoas vivem procurando aquilo, estão cansadas. Tem pessoas cansadas de viver, que nada mais satisfaz, traz prazer. Tem pessoas que não têm contentamento na vida. E Jesus está fazendo um convite: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. O pecado acaba com você, te oprime, te magoa, ele te derruba. O pecado leva pessoas para a sarjeta. O pecado tira pessoas da igreja, um lugar santo, que é um lugar que Deus usa a boca do pregador para levar a palavra. Muitas pessoas não têm contentamento de estar numa igreja mais. Aí entrou aquelas pessoas desigrejadas, que é o movimento que nós encontramos hoje. Nas igrejas de São Paulo que nós vamos lá, que são igrejas enormes, que vamos visitar, conversando com alguns irmãos, eles falam que tem muitas pessoas que vão de igreja em igreja lá em São Paulo, mas não querem fazer parte da igreja. Porque não querem o quê? Compromisso, não querem ter responsabilidade. E onde que nós nos perdemos no caminho? Por que nós não queremos ter responsabilidades para Deus, para assumir um trabalho, para preparar um estudo, para dar aula para as crianças? Então Deus espera isso de cada um de nós. Tem irmão aqui que conversa do lado com o outro numa exortação. Tem irmãos aqui que não vão pregar na frente, porque não tem o dom da palavra. Mas numa conversinha com o outro, ele exorta, ele dá um conselho, ele dá uma experiência de vida. Tem irmãos aqui que não falam em grupinho de amigos, porque às vezes fica mais quieto porque é tímido. Mas é um irmão bom para você conversar na sua casa com ele depois do culto, que ele enche você de contentamento, dando testemunho. Tem irmãos que é agradável de você estar perto, porque traz um contentamento para a sua vida, das experiências trocadas nesse mundo. Nós temos tantas experiências, cada um aqui tem umas dificuldades diferentes. Se eu sentar com a Lia, conversar, tem as dificuldades do trabalho, às vezes é parecido um pouco comigo, em questão de algumas coisas de clientela, de negociação, Murilo, a Raquel na escola, a irmã Rose, o Denês, que sofreu muito atendendo o público também. Então, cada pessoa tem experiências, e quando você senta para conversar, é agradável. E ninguém querendo sobrepor ninguém. Isso que é o importante. Eles que sofreram. Eles que sofreram. O público. Então, vamos prestar atenção mais no convite que Jesus faz para a nossa alma, para a nossa vida. Eu gostaria que abríssemos agora, todo mundo, em João 4, 7 e 9. João, agora não é 1 João, tá? É o Evangelho de João, certo? Escrito pelo apóstolo João. João capítulo 4. Nós vamos fazer uma dinâmica aqui agora. Eu vou ser o narrador, o Murilo vai falar a fala de Jesus Cristo e a Flávia vai falar a fala da Samaritana. Vamos ver como que fica. Eu já ensaiei a minha parte. João capítulo 4. Você ensaiou, né? E vocês se viram. É. João capítulo 4, vamos começar do versículo 7. Só um minutinho. Murilo, você quer ser o narrador? Eu tiquei aqui, eu falo a fala? Eu vou ser o narrador? Tá. Então tá bom. Presta muita atenção, não na brincadeira, na dinâmica, mas na profundidade desse diálogo, tá bom? Então, Evangelho de João, capítulo 4, vamos começar no versículo 7. Presta atenção, tá? A hora da Flávia vai falar que é a mulher samaritana. Só um resuminho, gente, só para entender. Jesus era judeu, certo? E os samaritanos também faz parte do povo de Israel. Mas os samaritanos é o Israel do norte, que foi separado o Império do Norte e o Império do Sul. Quem está no Império do Sul? A tribo de Judá e Benjamim. Então os judeus vêm daqui, de baixo, do sul, que é a fala do Murilo. A Flávia vai falar a parte da mulher samaritana. Os samaritanos, que é da Samaria, capital da Samaria, né?
A Samaria é a capital do Reino do Norte. Os samaritanos não conversavam, dialogavam com os judeus. Só que aqui teve um diálogo de um judeu, Jesus Cristo, com a mulher samaritana. Então vamos lá, eu vou começar, presta atenção todo mundo na leitura. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus. Dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana. 9. Vamos para o 9, eu pulei no 9. Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens águas vivas? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tem marido. Porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. A mulher disse-lhe: Eu não estou tirando. 25. 25? Eu resumi, vai. Eu sei que o Messias, que é o Messias, não. Eu sei que o Messias, Isso. que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que falo contigo. 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo o que tenho feito. Nesse diálogo nós encontramos a mulher samaritana tirando água e Jesus pedindo água para ela. E ela falou, mas como tu sendo judeus me pede água? Eu que tenho que pedir água para você. E Jesus falou assim, se você beber essa água, você terá sede. Mas se beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E a mulher não estava entendendo, mas como assim? Que água é essa? Jesus falou assim, a água que eu lhe dou é a água da vida, que brotam lá no íntimo do coração. E é essa água que Jesus, ele está na fonte, oferecendo para todos beber. É a água que jorra para a vida. É a água viva, que é o preenchimento, é a salvação que faz, que nunca mais vai trazer sede. É claro que a água que nós tomamos aqui, nós temos sede sempre. O que significa nunca mais ter sede? A pessoa ficou o quê? Satisfeita. E o que eu estou falando hoje? Do contentamento e satisfação nessa vida e na vida espiritual. Então Jesus, ele proporciona para nós uma fonte de água viva no interior de nós. E quem vem habitar dentro de nós? O Espírito Santo de Deus vem habitar quando você crê em Jesus Cristo, quando você aceita o convite. Então, para curar, para terminarmos, irmãos, para curar assim o vazio espiritual que muitas pessoas têm, para curar a frustração, a tristeza, a desilusão dessa vida, é crendo em Cristo, é tornando uma nova criatura. Quem crê em Cristo, ele se torna uma nova criatura e ele passa a ter uma nova vida em Cristo. É isso que nós iremos testemunhar com o batismo das crianças, que morreu por uma velha vida de pecados e nasceu por uma nova vida em Cristo. O batismo, ele não salva ninguém, o batismo, ele não é obrigado a fazer, só que ele é um testemunho, ele testifica a morte e a ressurreição. Quando a pessoa nasce de novo, crendo em Cristo, ela passa a ter uma nova vida em Cristo. As coisas velhas já passaram e eis que tudo lhe fez novo. Então, você que está dentro da igreja, você que é crente, cristão, às vezes você pode estar distanciando do povo de Deus por algum problema,
Às vezes na igreja começamos a olhar muito pelos problemas do lado e a tendência é, eu não vou mais na igreja. Igreja tem problema. Se a igreja não tiver problema, não é uma igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo pode ter certeza que ela vai ser atacada por Satanás para derrubar o pastor, o pregador, o dirigente, o irmão. Então, toda vez que você estiver desanimado, frustrado, e às vezes está querendo beber água em outras fontes, presta atenção. Lembra que Jesus está sentado aqui na fonte, como foi com a mulher samaritana, oferecendo a água para tomar. E a água é que ele fornece, que mata a sede eternamente. Algum comentário para o irmão? Eu acho muito interessante de ser satisfeito. Tudo que tem no mundo são ferramentas para a nossa vida como crente. Nosso objetivo final é Cristo. Bom, e aí nós temos ferramentas que nos ajudam a isso. Quando a gente inverte a ordem, dá problema. Então, por exemplo, nosso objetivo é Cristo. Temos como ferramenta, por exemplo, o dinheiro, que vai nos proporcionar conforto para servir a Cristo. Mas no momento que eu vou até Cristo, eu sou confortável com isso, estou satisfeito com isso. Então, se Deus me deu uma bicicleta para servir a Ele, Amém. estou satisfeito por isso. Se me deu um carro, estou satisfeito por isso. É ali que gera o contentamento. O problema é quando o contentamento, a gente põe o contentamento nas ferramentas do mundo. Então, por exemplo, dinheiro. Então, qual é o meu objetivo? Dinheiro. Ter uma moto. Comprei a moto. Aí é quando eu quero um carro. Aí você vestiu o carro. Não, agora eu quero outra coisa. Aí morre. Aí é onde fala na Bíblia. Foi, tudo é vaidade. Do jeito que veio, voltou e é vã. A vida dele é vã. Correu atrás e chegou em que lugar? Não chegou em lugar nenhum. Agora, se a gente tem como objetivo Cristo, somos contentes em Cristo. Estamos contentes, estamos satisfeitos, igual você falou da água. Pronto. Qual que é a ferramenta para isso? Deus me deu dinheiro para ter um carro para ir para o culto? Tá bom. Se eu não conseguir aquele carro, pronto. Isso não me dá a angústia que dá no mundo que quer muito aquele carro. Então, essa é a diferença. E ele fala, quando em Eclesiastes você leu, tudo passa, mas é aquele que permanece em Deus nunca muda. Por quê? As vontades do mundo mudam. Igual você falou, o meu querer antes era um, o meu querer hoje é outro. Mudou. Cristo é eterno. A gente está estudando isso. A vontade de Cristo é uma só, ele é desde ontem, hoje e amanhã. Então, quem está nele, a vontade dele permanece. Logo, a minha vontade permanece a mesma. E qual que é a vontade do crente? Servir a Cristo. Bom, isso. No começo, no meio e no final da vida. Então, essa constância que Cristo traz para a gente, essa satisfação que traz para a gente, é o que você falou. Te acalma, não te deixa aflito. O que vai acontecer nos arredores disso, pouco importa, porque afinal já estou satisfeito com Cristo. O resto, temos que correr atrás do dinheiro? Vai trazer conforto? Sim. Deus não fala não. Viva a sua vida loucamente, amanhã você vê o que você faz. Muito pelo contrário. Corra atrás, trabalhe, tenha um emprego, estude. Vai atrás de um emprego melhor, mas não ponha o seu coração nisso. O Felipe falou, não ame isso. Mas a Bíblia em nenhum momento fala para você condenar esse tipo de atitude. Mas seu coração está lá? Não, está onde? Em Cristo. Se meu coração está em conseguir um emprego melhor, não conseguir, a pessoa fica frustrada, fica depressiva, dá tudo aquilo que a gente sabe. Agora, se meu coração está em Cristo, Senhor, era a sua vontade? Beleza, foi, beleza. O caminho é oração, né? Ora a Deus. Quero, não foi? Beleza, é da vontade de Deus também. Contentamento. O saber aceitar a vontade então, de Deus. A pessoa que tem Cristo no coração, ela é contente da questão de contentamento. Se deu certo, se não deu, amém. Beleza, amém. É a vontade de Deus. Isso traz paz. É justamente essa paz que o mundo não tem. Eu quero aquilo, eu vou atrás daquilo, e se eu não consigo aquilo, eu não durmo direito. Passo por cima das pessoas para ter. E aí é onde entra aquele versículo, acho que até a Tia Rô falou, que entram por negócios que são até nocivos. Sim. Então as pessoas fazem loucuras. Fazem loucuras por querer aquilo, e aí chega na velhice e fala, caramba, e aí? Aí é o filho brigando pelo dinheiro. Então a pessoa busca, no final ainda está desesperada, não está satisfeita. É justamente isso que Cristo veio propor para a mulher. A água que você busca em mim te satisfaz. O resto, não dá. Ora para ter emprego, busca, deu certo, Deus não deu, ora para Deus. Resumindo o versículo que comprova o que está falando, buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Nada te impede de Deus te fazer muito rico, com bens, com investimentos, mas buscando a Deus, você vai ter orações respondidas.
dinheiro. O dinheiro não é o problema. O problema é a gente. Onde Sim. está o nosso coração? Está no dinheiro? Ou o dinheiro é apenas uma ferramenta para servir a Deus, por exemplo? Então, aí que mora o... Exatamente. Aí que entra, por exemplo, um dos frutos do Espírito Santo, a temperança. Não é correr atrás do dinheiro, feito louca, mas também, né, amanhã eu vou viver a vida bem hoje, amanhã Deus me sustenta amanhã. Não é assim também. É trabalhar conforme a formiga, mas também confiar em Deus. É isso. Interessante estar contente, estar contentado com Deus. Traz essa paz, essa tranquilidade pra gente. Gostaram do assunto, então? Contentamento, satisfação é um assunto bem atual para todos que nós vivemos, né, irmãos? Só finalizando, aí fala também que Deus não dá muito para que ele não se esqueça de Deus, para que o homem não se esqueça de Deus, e nem pouco para que ele venha murmurar. Mendigar o pão. De cada dia. Isso. Não Deus sabe o que nós precisamos, assim que o pai sabe o que o filho precisa. Deus não deixa ele ter tão pouco para que ele queira roubar, e nem muito para que ele se esqueça de Deus. É isso. Essa pessoa ela tem muito, mas ela não vai saber lidar com muito. Vai tirar a paz, né? Tirar o sono. Não vai saber lidar. Na verdade, Deus conhece a capacidade de cada um, né? E ele, sim, dá muito para alguns e também dá pouco para alguns. Porque esse muito para alguns pode estragar a pessoa. Então, estejamos contentes, satisfeitos e buscando a Deus em primeiro lugar em nossas vidas. É a lição para hoje que nós encontramos na Bíblia. Vamos terminar então? Vamos orar mais uma vez, depois cantamos o hino, certo?